caros amigos, caras e caros sanjoanenses, deixem-me ir direito ao tema. Que orgulho que devem ter, que felicidade que têm de poderem contar com um candidato a presidente com o perfil do Luís Ferreira. De facto, o Luís Ferreira é um homem excepcional, um homem de família, como se pode ver, e um homem de comunidade. Ele trabalhou comigo 6 anos em Lisboa. Se algum defeito lhe posso apontar é que tinha sempre a cabeça em São João da Madeira. E em cada momento eu tinha que o alertar que aquela era uma tarefa nacional. São João da Madeira era muito importante, mas o que ele fazia era uma tarefa nacional. O seu coração estava sempre nesta terra. E naquele trabalho que ele fez, ele contactou todos os atores políticos. Contactou presidentes de Câmara, deputados, ministros, diretores-gerais. Conhece a máquina governativa deste país. Ora, para ser bom presidente de Câmara, tem que ser primeiro bom caráter. Tem que se querer, tem que se gostar, como disse o Pedro Nuno. Mas depois também se tem que saber a que portas se bate. Onde está o dinheiro? Quais são os mecanismos? O Luís trabalhou nisso 6 anos. Sobretudo na área da inovação, dos programas europeus e nacionais. São João da Madeira tem todo o potencial para ser um concelho profundamente inovador. Muita coisa já foi conseguida neste concelho. Então, de parabéns pelo trabalho que têm conseguido nesta terra, pela forma como a indústria do calçado, da chapelaria, se afirmou em termos internacionais. Mas essa luta tem que continuar. É preciso saber com quem falar. O Luís sabe. E, por outro lado, quantas vezes nós precisávamos de resolver questões com Bruxelas e eram coisas que tinham que ser resolvidas no dia seguinte, uma semana depois, e eu telefonava ao Luís e dizia: vais a caminho do gabinete, apanha o avião. Mas já vai, e não voltes se não tiveres resolvido. E voltou sempre. Está cá hoje. E, portanto, ele também conhece bem. Agora já mudaram alguns, mas conhece as máquinas da Comissão, as máquinas das várias direções regionais. Isso é muito importante. E é muito importante também o slogan que escolheu. Agora as pessoas. Porque não tenham dúvidas nenhumas que essa é uma mudança fundamental. Hoje, na política, nós não basta termos a vontade de governar para as pessoas, porque só essa vontade é insuficiente para fazer face às dificuldades. Nós temos que mobilizar, temos que trazer para junto de nós as vontades, nós temos que governar com as pessoas. E eu, através do meu iPad, do meu computador, tenho visto que não há semana que aqui por São João da Madeira não se repense o Conselho, não se reúna, não se analise, não se mobilize. Não, o Luís é muito bom, mas sozinho não vai conseguir nada. Só conseguirá com o vosso esforço, com o vosso trabalho, com o vosso contributo. A política hoje é diferente. A política obriga a governarmos com as pessoas. E o perfil que hoje se exige para um Presidente de Câmara também é diferente. A obra que hoje é preciso fazer, ainda há muita obra necessária, material, mas aquele perfil do Presidente de Câmara que, sobretudo, era o construtor de obra, o fazedor de betão, hoje nós precisamos, sobretudo, do perfil do Presidente de Câmara, que é o mobilizador das pessoas, do ânimo, da crença, da vontade, de o acreditar, de o transformar. Esse é um novo desafio. E esse desafio está bem espelhado, naquela fotografia, naquela gravata que engana um bocadinho, porque ele é portista, para aquilo que eu sei, e naquele slogan tão bem escolhido. Eu também me estou a enganar, que eu sou do Sporting, também tenho uma gravata vermelha. Bem, mas dito isto, não é por acaso que o que nos une é o vermelho do PS, obviamente, e o vermelho da esquerda. Mas não é por acaso por isso
que o Luís Ferreira tem aqui hoje, nestes espaços da cultura, tanta gente, gente que conhece o terreno, gente que todos os dias constrói São João da Madeira, gente que vive esta terra e que a pensa. E não é também por acaso que tem com ele gente muito importante. Eu também não posso referir todos, mas quero referir dois, porque são de uma simbologia extraordinária no nosso partido. Se tivéssemos que encontrar quem simboliza a história, a identidade e a vitalidade do presente, nós escolheríamos Manuel Alegre. Manuel Alegre é a trova do vento que passa, mas também do tempo de hoje, de quem atua hoje e hoje responde perante a sociedade. Mas se nós quiséssemos partir desse presente para acreditarmos no futuro, para termos a certeza que continuaremos a ser o grande partido que somos, obviamente que o Pedro Nuno Santos é um grande símbolo. E o Pedro Nuno Santos e o Manuel Alegre juntam-se convosco num presente em que temos que vencer, mas representam a história e representam o futuro. Muito importante que estejam contigo, Luís, neste momento e nesta circunstância. Bem, não vos quero ocupar muito tempo, mas quero dizer-vos apenas que as eleições autárquicas se inserem também num outro ciclo. Portugal vive momentos muito difíceis e estas eleições autárquicas têm também esse papel fundamental de mobilização para a mudança em cada freguesia, de mobilização para a mudança em cada concelho, mas de mobilização para a mudança no país. Eu fiquei há pouco a saber, com alguma dificuldade, diga-se, que o candidato do PSD se chama Ricardo Figueiredo. Também fiquei a saber, e não vou dizer mal de ninguém, vou só dizer-vos porque é que estou a fazer esta referência. Que veste bem, que é de boas famílias e que fez um roteiro turístico de São João da Madeira. Até pode ser um bom candidato. Pareceu-me, por este desenho, que não é. Mas há uma coisa que nunca se podem esquecer. É o candidato de Passos Coelho e de Vítor Gaspar. Cada voto que for depositado nele é um voto em Passos Coelho e em Vítor Gaspar. E cada voto que não for depositado nele é um voto contra este governo, contra aquilo que está a acontecer, contra a asfixia, contra a submissão à Troika. E isso também é muito importante. Isso também é muito importante. Não há, nestas eleições, não há bons candidatos do PSD. Não há bons candidatos do PSD, porque um candidato do PSD é um candidato que está submetido a uma política que é má para o nosso país, que é má para o nosso futuro, que é má para a esperança que nós temos que ter. Nós precisamos, por isso, de aproveitar também estas eleições para derrotar esta maioria incompetente e insensível. Portugal precisa de outra política. Portugal precisa de outro governo. Este governo já não existe. Não temos orçamento. Como sabem, foi feito um despacho em que nada se pode gastar. Já não temos orçamento. Estamos em 12 de abril. Não há orçamento. Não há governo. Antes não houvesse governo. De facto, há um governante. Um governante que nos achincalha a todos, que se vinga dos portugueses, que se vinga dos seus colegas de governo. Esse governante é Vítor Gaspar. E esse governante não representa nenhum português. Representa alguém que, noutro país, nos comanda como marionetes. Isso nós não aceitamos, não poderemos aceitar, e é também esse o sentido do nosso voto em todas as circunstâncias. O Governo diz que quer negociar com o PS. Tem dias. Há dias que quer negociar, há dias que nos bate de fio a pavio. Mas o que é que o Governo quer negociar connosco? Já pensaram? O Governo quer negociar connosco quantos funcionários públicos vamos despedir. O Governo quer negociar connosco quantos tribunais vamos fechar. O Governo quer negociar connosco como é que vamos cortar 4 mil milhões nas funções sociais. Já repararam que até hoje, em 2 anos, não houve uma única proposta construtiva, concreta, positiva, para dizer vamos fazer isto em conjunto. O
Governo diz que nós não temos alternativa. Mas temos. Eles não têm nenhuma. A única alternativa que têm são estas ideias de corte, para as quais não têm sequer a lata de fazer e querem envolver-nos nesse processo. Como eu costumo dizer, foram-se afastando da costa. Agora estão a naufragar e não querem afogar-se sozinhos. Nós faremos tudo para que os portugueses não se afoguem. Mas o Governo, se afogar, foi a escolha que fez. Sem nós e sem contar connosco. Nós temos alternativa. Não vos vou amassar muito, mas queria só dar-vos esta linha e esta ideia muito genérica. Porque muita gente diz e tenta condicionar-nos dizendo que o PS não tem alternativa. O PS defende que o BCE, que com a nossa dívida ganhou nos últimos meses 3 mil milhões de euros, coloque esse dinheiro ao serviço da nossa economia. Nós defendemos que, pelo menos, a nossa taxa de juro deve ser equivalente à de Chipre, que foi negociada há 2 semanas. E nós pagamos mais 700 milhões de euros por ano de diferencial entre a nossa taxa de juro e a taxa de juro que foi agora negociada com Chipre. Nós temos 6 mil milhões, 7 mil milhões de euros, de quais pagamos juros que estão parqueados, se calhar num banco alemão, não sei, ou no BCE, para se um dia tivermos um default do ponto de vista, desculpe esta palavra, dificuldades do ponto de vista do sistema financeiro. Mas a melhor maneira que nós tínhamos era de pelo menos uma parte desse dinheiro usarmos para evitar esse problema, usarmos preventivamente. Só o aumento do desemprego custou-nos o ano passado 1.250 milhões de euros, de menos descontos dos empregados e de pagamento de subsídios. Se eu fizer a soma destas parcelas, eu estou a falar-vos de 5% do produto interno bruto. E normalmente o PSD e os nossos adversários dizem, mas o PS não tem propostas. Não, isto são 5% do produto interno bruto. Isto significa que a projeção do próximo ano de menos 2,5, menos 2,3, para sermos absolutamente corretos, podia transformar-se em mais 2,5. E a diferença entre menos 2,5 e mais 2,5 é a diferença entre podermos ou não podermos pagar a dívida. É só isto que está em jogo. É termos ou não termos um país sustentável e um país com capacidade de honrar os seus compromissos e de olhar para o futuro com esperança e com capacidade. É por isso que eu queria terminar dizendo-vos que nós estamos aqui numa luta que é, ao mesmo tempo, uma luta de São João da Madeira e uma luta do país. E em São João da Madeira e em Portugal, nós precisamos de um governo novo. Precisamos de um governo novo e de um líder forte. Temos uma proposta para o nosso país, de um líder forte, de um governo novo. Temos uma proposta para São João da Madeira, de uma equipa nova com um líder forte. Vamos votar e no momento em que votarmos, podemos dar um forte contributo para que as duas coisas aconteçam ao mesmo tempo, mas sobretudo para que o futuro da gente desta terra fique bem enquadrado e bem protegido por um grande homem que é o Luís Ferreira. Obrigado.